Bom, pessoal, então vamos dar início, né, à parte de translocação no floema. Nesse primeiro vídeo, a gente vai ver um pouquinho uma introdução sobre o floema, para vocês relembrarem, né, algumas coisas que são importantes para o restante das aulas, ok? Bom, nós temos aqui um desenho que representa, né, uma planta. Podemos visualizar aqui nessa linha, né, tracejada, que abaixo dela esse desenho representa o sistema radicular e acima dessa linha tracejada a parte aérea da planta, né, com caule, folha madura e regiões da planta que possuem crescimento, né, acelerado, né, como meristemas, frutos, gemas, folhas jovens. Tá? Bom, o que nós temos aqui? Esse desenho representa o floema e o xilema, que são os vasos condutores existentes dentro de todas as plantas. Em vermelho, nós temos o xilema e em azul nós temos o floema. Dentro do xilema e do floema, a gente vai ter água, né, nos dois, translocando. O xilema, como a gente já viu, vai translocar os íons inorgânicos que são retirados do solo e transportados para as plantas. E no floema, a gente vai ver que além da água, existem outros compostos importantes para a planta. Diferente do xilema, né, o floema, ele não vem, esses compostos não vêm do solo e eles vêm sim da parte aérea, tá, da planta. Bom, aqui também podemos visualizar que as folhas maduras, né, são órgãos que têm uma transpiração elevada. Devido a essa alta transpiração, eles recebem água e solutos via xilema, né? Porque lembram que o xilema está relacionado com a transpiração. Quanto mais a planta transpira, maior é a quantidade de água que ela absorve do solo e, consequentemente, então essas folhas são supridas dessa água e desses solutos inorgânicos. Ao contrário das folhas maduras, as regiões de crescimento rápido, né, regiões jovens, meristemas, frutos, gemas e folhas jovens, têm menor transpiração. E por causa disso, o xilema não consegue suprir toda a água e minerais que esses órgãos necessitam. Por isso, esses órgãos, né, que estão aqui, tem uma função, são supridos principalmente pelo floema, né? Então, o floema tem essa função também de fornecer água e solutos para esses órgãos vegetais que têm baixa transpiração e que o xilema não consegue suprir adequadamente. Tá? Outra coisa importante, né, que tanto o xilema quanto o floema, eles não trabalham separadamente, então eles trabalham em conjunto, né? Apesar das suas diferenças, né, que a gente vai ver ao longo da aula, eles trabalham completamente juntos. E eles estão em toda a planta, desde a pequena raiz até o meristema apical. Então, em toda a planta existe floema e xilema. Claro que, como a gente viu aqui, né, que o xilema é menos, né, não é tão desenvolvido nessas regiões mais novas, diferente do floema. Outra coisa importante é que nós podemos visualizar aqui que o floema ele tem uma forma bidirecional de condução da seiva floemática. O que significa isso? Que a seiva que é produzida aqui nas folhas maduras, ela pode seguir tanto para o caminho acima, né, para as folhas e parte aérea acima dela, quanto seguir o caminho para baixo, folhas inferiores, caule e raízes.
tá? Então, o floema, ele tem um fluxo bidirecional. Uma coisa importante lembrar é que no floema, os vasos do floema, eles possuem apenas uma forma de transporte. Então, ou é para cima ou é para baixo. Mas o floema consegue ter essas duas possibilidades de transporte. Diferente do xilema, que é unidirecional, ou seja, sempre do solo em direção à parte aérea das plantas. Bom, então aqui um outro desenho, agora mostrando sim uma planta, né, com um sistema radicular, caule, folhas maduras, folhas jovens, meristema apical e frutos. E vejo que em vermelho nós temos os vasos condutores, né, do xilema, e em azul os vasos condutores do floema. E aquilo que eu comentei para vocês, eles estão por todas as partes da planta, principalmente o floema, que chega em partes que o xilema não alcança, ou não chegaria, né? Não chega, ou se chega, não é o suficiente, tá? Como a gente pode ver aqui nessa linha tracejada em vermelho, que representa o xilema. Então, uma coisa importante é que essa seiva floemática que é produzida nas plantas, ela vai ser sempre transportada dos órgãos fonte para os órgãos dreno. Mas o que são órgãos fontes? Órgãos fontes são órgãos que são responsáveis pela produção da seiva do floema, e eles são denominados também de órgãos exportadores. Quem são esses órgãos fonte, pensando na planta? Aqui nós podemos visualizar principalmente as folhas maduras, né, como está representado aqui no desenho. Tá? Então, as folhas maduras, elas são consideradas órgãos fonte. Tá? Quando que uma folha se torna madura? Quando ela atinge 25 até 40% da sua área foliar, né, da expansão da área foliar. Antes disso, a folha ela vai estar numa transição entre dreno e fonte. Então, quando ela é muito pequena, como a gente pode visualizar aqui, ela ainda é um dreno, que seriam os órgãos dreno, né? Que é um exemplo de órgão dreno, que é o órgão importador, ou seja, o órgão que não consegue produzir a seiva floemática e que por isso necessita dessa seiva que é produzida nos órgãos fontes. Então, folhas jovens, folhas em desenvolvimento, antes de se tornar folha madura, é um tipo de órgão dreno, tá? Além disso, nós temos os frutos, que também são considerados órgãos drenos. As raízes também são órgãos dreno. Meristemas, flores, enfim. Então, todos os órgãos que não conseguem produzir fotoassimilados, que vão ser transportados via floema, são denominados de órgãos dreno. Ok? Sementes também são órgãos dreno. E aqui, para exemplificar, nós temos um desenho que representa uma figura, né, de uma anatomia de uma folha, né? Então podemos visualizar aqui as células epidérmicas, né, superiores e inferiores. Na inferior nós podemos visualizar os estômatos e a sua câmara estomática. Nós podemos visualizar aqui os parênquimas, né, palissádico e o parênquima esponjoso. E aqui ao centro nós temos os feixes vasculares. Ao redor deles a bainha do feixe vascular. Aqui nós temos em vermelho as células do xilema e em azul as células do floema. Tá? Então, o que vai acontecer nessas células do xilema? Como a gente pode ver essa representação aqui da água, das setas em azul,
representam a água que está sendo transportada lá do solo até a parte aérea das plantas via xilema, que a gente estudou na parte de relações hídricas. E aqui em amarelo, essas setas em amarelo, representam a sacarose. Por que a sacarose? Porque a sacarose ela é um dos componentes da seiva floemática. É um fotoassimilado. E onde é produzida essa sacarose? Essa sacarose é produzida aqui nos parênquimas palissádicos, então no citosol dessas células. Essa sacarose, né, que é produzida via fotossíntese, né, que a gente já viu essa parte, que a energia luminosa é transformada em energia química, principalmente para a produção de carboidratos como amido e sacarose, sendo que o amido pode ser transformado em sacarose, né? Então, o amido é um carboidrato de reserva e a sacarose é um carboidrato de transporte. Então, todo o amido ele não pode ser transportado, ele tem que ser transformado em sacarose. E aí sim a sacarose vai poder ser transportada das células, né, aqui dos parênquimas, para o floema. E nas células desse floema, como ele está ligado a toda a planta, essa sacarose vai ser transportada para os órgãos drenos, né, que não conseguem produzir sacarose e que necessitam desse carboidrato para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Tá? Então vejam que a rota da sacarose é exatamente o contrário da rota da água. A sacarose, então, ela entra no floema e vai ser translocada, enquanto que a água sai do xilema, né, a água e sais minerais, e vai ser translocada para os espaços intercelulares, para a câmara subestomática e depois, consequentemente, ela vai sofrer, né, a evaporação ou a difusão, né, dela para o ambiente via estômatos. Então, é um pouco diferente esse trajeto da água do xilema com o transporte da sacarose no floema. Mas ambos acontecem simultaneamente. Ok? Só para vocês relembrarem a anatomia do floema, nós temos aqui nessa imagem, né, um corte anatômico, né, representando uma folha, epiderme adaxial superior, epiderme abaxial ou inferior, parênquima palissádico, parênquima esponjoso, e aqui ao centro nós temos, tanto aqui quanto aqui, os feixes vasculares. Então, esse feixe vascular foi dado um zoom aqui nessa outra foto, e podemos visualizar as células da bainha do feixe vascular, as células do xilema e as células do floema. Tá? Então, essa é uma fotomicrografia de uma seção transversal de uma folha de tabaco. Tá? Então, vamos visualizar como são essas células do floema com maior detalhe. Bom, aqui nós temos aquelas células naquela seção transversal que a gente visualizou, né? São vistas como células arredondadas. Nós podemos ver que, na verdade, elas são, num corte longitudinal, elas são células alongadas, né? Então, aqui é o exemplo de uma célula do floema, né? Vejam que nas suas extremidades existem placas, que são chamadas de placas crivadas. Em cada placa crivada existe um poro, né, que são esses orifícios, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Além dos poros das placas crivadas, existem também os poros nas laterais das paredes do floema, que são esses outros orifícios que a gente pode visualizar aqui. Então, as células do floema, elas são células alongadas.
igual são as células do xilema, né? Claro que com formatos um pouco diferentes. Neste outro desenho, nós podemos visualizar esta célula internamente. Como que ela é formada? As células do floema, diferente das células do xilema, são células vivas quando madura. Tá? Lembro que o xilema é uma célula morta quando madura, composta apenas por parede primária e secundária. Já as células do floema não, são células, como a gente pode visualizar aqui, que possuem algumas organelas, né? Então vejam que tem citoplasma, tem membrana plasmática, parede primária espessa, vejam aqui as placas crivadas que eu mostrei para vocês no outro desenho, retículo endoplasmático, plastídeos, né? Mitocôndrias, podemos visualizar aqui. Tá? Então, existe núcleo, existe algumas organelas. Não é uma célula com todas as organelas, mas ela possui organelas suficientes para ser considerada viva. Tá? Então, vejam que aqui nós temos uma célula do floema, logo acima outra célula e assim sucessivamente. E essas células são conectadas por essas placas crivadas, que servem como um plasmodesma, né, que faz uma ligação com uma célula a outra, né? Por isso que a água com os componentes da seiva floemática conseguem atravessar uma célula a outra, passando por esses poros das placas crivadas, ou então passando também pelos poros laterais, né? Então, eles podem passar tanto por aqui quanto por esses poros. Essa célula aqui do floema é denominada de elemento de seiva. Tá? Outra coisa interessante é que as células do floema, elas estão sempre ligadas a células denominadas de células companheiras, como a gente pode visualizar aqui ao lado, essa célula menorzinha. Elas são ligadas por plasmodesmas ramificados, como a gente pode visualizar. Essas células companheiras são células normais que possuem todas as suas organelas, né? Então, vacúolo, cloroplasto, núcleo, mitocôndria, enfim, né? Tudo que uma célula necessita. E elas são muito importantes porque elas vão estar sempre auxiliando as células do floema, tá? Sejam para a produção, né, de algumas substâncias que essas células do floema não conseguem produzir totalmente, seja também auxiliando no transporte da seiva floemática. Bom, aqui nós podemos visualizar uma micrografia de um floema, né, de células do floema. Então vejam aqui no desenho anterior, no slide anterior, era um desenho, aqui não, é uma micrografia, uma foto. Então podemos visualizar aqui a placa crivada, né, que eu mostrei para vocês, de uma célula do floema. E aqui nós temos os poros das placas, né? Então, que são esses orifícios por onde a seiva floemática vai passar. Aqui nós temos as células do parênquima do floema, porque o floema também possui células de parênquima, além dos elementos de seiva. Tá? Então, e aqui o elemento de seiva, a célula do elemento de seiva, uma aqui e outra aqui embaixo. Vejam que essas células são conectadas, né, umas nas outras pelas placas crivadas e seus poros. Tá? Então, esses poros servem de passagem da seiva floemática. E aqui ao lado nós podemos visualizar uma célula companheira, tá? Que está sempre próxima de uma célula do elemento de seiva do floema. Então, as células companheiras, elas vão ser importantes porque elas vão sintetizar proteínas, vão produzir ATPs, né, que são importantes para os elementos de seiva, que às vezes eles não conseguem produzir tudo o que eles necessitam. Além disso, vão auxiliar no fluxo dos fotoassimilados que vão ser translocados dentro desse floema. Além das células companheiras, existem também as denominadas células de transferência,
que tem a mesma função das células companheiras, em algumas espécies de plantas. Outra coisa importante é que no poro da placa crivada existe uma substância denominada de calose. Então vejam que essa poro ele é mais engrossado de um lado do que do outro, porque existe a calose. Então a calose é uma substância que vai ser importante na cicatrização de qualquer ferimento ocorrido dentro do floema. Tá? Então ela começa a ser produzida e rapidamente ela vai fechar, vai cicatrizar essa célula do floema, seja um poro ou seja qualquer outro dano que aconteceu em alguma célula. Bom, e quais são as características do floema? Né? Então, além de tudo que eu já comentei, ele vão ser células especializadas no transporte da seiva elaborada, né? Que a gente vai utilizar o nome de fotoassimilados ou assimilados, que são produzidos na fotossíntese, principalmente nos órgãos-fonte, que são as folhas maduras. São células vivas, que eu já comentei, e dependem da energia metabólica. Os tubos crivados, elementos de seiva, eles vão sempre trabalhar em conjunto com as células companheiras ou células de transferência. Eles vão transportar basicamente dentro das células do floema, principalmente a sacarose, que é o carboidrato de transporte produzido também na fotossíntese, e alguns elementos compostos nitrogenados, tá? Além, é claro, da água, que sem a água não existe transporte no floema. Além da calose que eu falei para vocês no slide anterior, existe a proteína P. A proteína P ela tem a função muito parecida com a calose, tá? Só que ela é encontrada apenas nas espécies de angiospermas, né? De plantas de angiospermas. Então, ela também vai servir como um curativo, um cicatrizante, que vai ser depositado nas células do floema que sofrem algum tipo de ferimento, e essa proteína ou essa calose então vai impedir que extravase a seiva floemática. Então, rapidamente, tanto a calose quanto a proteína P começam a ser sintetizadas para fechar essa célula esse local da célula que está ferido. Então, podemos visualizar aqui a proteína P. Então, aqui podemos visualizar ela aqui fechando um poro da placa crivada, né, que liga uma célula do floema a outra. E aqui também a gente pode ver a proteína P sendo depositada na lateral dessa célula do floema que sofreu algum tipo de dano. Além disso, também podemos visualizar aqui a calose também fechando um poro de uma placa crivada. Tá? Então, essas duas substâncias, proteína P e calose, são importantes para a cicatrização dos ferimentos das células do floema. Bom, neste slide a gente pode visualizar a composição da seiva do floema, no exemplo aqui, de uma espécie de mamona. Mas essa composição, claro que alterando as concentrações, é muito parecida nas demais espécies, em outras espécies. O principal componente que dá a seiva floemática são açúcares. Dentre os açúcares, principalmente a sacarose, né, como eu falei anteriormente. Mas existem outros tipos de açúcares que também são transportados dentro do floema. Então vejam que de 80 a 106 miligramas por ml de seiva do floema é composto por açúcares. Depois dos açúcares existe um pouco de aminoácidos, ácidos orgânicos, proteína, potássio, cloreto, fosfato e magnésio. Tá? Então, em concentrações muito baixas, né, principalmente.
Importante lembrar que existem algumas substâncias que não são transportadas no floema, né, que a gente até já viu isso na parte de nutrição mineral, que são os elementos não móveis, né, com baixa mobilidade no floema, que é o cálcio, sulfatos, né, enxofre em geral, ferro e nitratos. Então, essas substâncias a gente não vai visualizar na composição da seiva do floema. Aqui são exemplos de algumas estruturas de açúcares que podem estar presentes nas seivas floemáticas. Então, a principal delas é a sacarose, que é um disacarídeo formado pela glicose e pela frutose, né? Mas, além da sacarose, pode existir em algumas espécies oligosacarídeos presentes nas células do floema. Quais deles? Rafinose, que é formada por uma galactose mais glicose e frutose, então um trissacarídeo. Estaquiose, que é um quadrisacarídeo ou tetrasacarídeo. E verbascose, que é formada por 3 galactoses, uma glicose e uma frutose. Então, galactose, glicose e frutose são açúcares redutores, tá? Enquanto que sacarose, rafinose, estaquiose e verbascose são açúcares não redutores. Então, só para vocês terem uma noção de quais açúcares podem ser encontrados nas células floemáticas e que, além da sacarose, existem outros. E como que a gente sabe a composição do floema? Então, como o floema ele tem a calose e a proteína P, que são substâncias que rapidamente são sintetizadas para fechar, né, a cicatrizar ferimentos, então é impossível você fazer um corte e conseguir retirar a seiva de dentro do floema. Mas, graças aos afídeos, que são esses insetos que inserem o seu aparelho bucal por entre as células, né, da planta, alcançando as células do floema, e eles fazem isso porque eles se alimentam da seiva do floema, né? Então, normalmente eles fazem, né, eles atacam a planta para se alimentar da seiva do floema. Mas pesquisadores descobriram que esses afídeos podem ser utilizados para obter amostras da seiva do floema. Como eles conseguem fazer colocar esse aparelho bucal dentro das células do floema? Então, rapidamente os pesquisadores cortam o aparelho bucal desse afídeo do restante do corpo. E como aqui existe um fluxo grande, né, a gente vai ver depois com uma pressão, né, grande passando o fluxo do floema, essa seiva floemática ela vai sair, né, porque esse canal vai continuar saindo pelo aparelho bucal, visto que ele é um canal muito fino, né? E como ele não vai estar ligado no inseto, vai sair gotículas, né, dessa seiva floemática. E essas gotículas que vão continuar saindo vão ser coletadas pelos pesquisadores e serão levadas para os laboratórios e equipamentos especializados para avaliar a composição da seiva, que aqui a gente pode visualizar os exemplos, né? As sacaroses, os açúcares, os aminoácidos, proteínas, minerais e também hormônios que podem ser encontrados dentro das células floemáticas, tá? Além desses materiais, existem também herbicidas, fungicidas, inseticidas, reguladores de crescimento, que também são aplicados, né, nas plantas e são translocados via floema
quando, né, dependendo desses produtos, tem a sua ação sistêmica, tá? Não de contato, tá? Então, é assim que os pesquisadores conseguiram descobrir a composição da seiva, com auxílio dos afídeos, dos insetos e, claro, de todo equipamento de laboratório.